Aleluia. Graça e paz, amados. Amém? Amém? Amém. Quantos dos que estão aqui estão aqui? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que você não esteja apenas como numa determinada religião tem um culto que chama de corpo presente, né? A missa de corpo presente. Está só o corpo presente. Muitas vezes pode acontecer isso com as nossas vidas enquanto vivos. Nós temos a tendência de muitas vezes seguirmos os rituais, seguirmos as liturgias e nos esquecemos que isso aqui é um culto de adoração ao Senhor. Que você não se esqueça disso, que o seu coração se mantenha assim, aceso na presença de Deus, vivendo mesmo aquilo que você tem disposto no seu coração a cada momento, a cada instante, dispondo a adorar a Ele, servi-lo, engrandecê-lo e fazer com que a sua vida seja um culto permanente àquele que é o Rei dos Reis. Amém? Em nome da IBN Pinhais, eu dou bem-vindo a todos, também a vocês que estão nos acompanhando aí pelas mídias sociais, pelo Facebook, muito bom tê-los conosco. Não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de marcar os seus amigos, os seus parentes, aqueles que você quer que também sejam abençoados através deste culto, dessa adoração. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Estamos iniciando mais uma semana na presença do Senhor, o ano já quase acabando, né? Já chegando à metade de outubro, mas sabemos de uma coisa: aquele que nos trouxe até aqui nos conduzirá até o fim. A palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra, ele não vai parar enquanto não a houver completado. Isso é uma promessa de Deus para a sua vida, isso é uma promessa de Deus para as nossas vidas, e que você possa a cada dia estar tranquilo, sabendo que independente daquilo que as circunstâncias ao nosso redor possam estar dizendo, possam estar tentando nos dizer, a promessa do Senhor se mantém fiel. Se nós nos mantivermos fiéis, Ele cumprirá a sua promessa, assim como Ele disse a Abraão. Também cumprirá na nossa vida, na nossa casa, fará com que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, se manifeste para conosco. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. João capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 35. Vamos ler o versículo 35, depois vamos ler do 48 ao 51. Buscando dar sequência àquilo que nós ministramos no domingo passado, falamos a respeito do maná, de sermos provados pela provisão. Agora nós queremos falar a respeito do pão que dá vida ao mundo. O maná era apenas um símbolo de um pão que viria dos céus e transformaria a nossa vida. E assim como lá no maná Deus expressa o propósito dele por meio daquela provisão, não é diferente também nos nossos dias. Somos provados por meio do pão vivo que desceu dos céus e está ao nosso dispor, pelo qual ninguém será ou terá alguma escusa, ninguém terá desculpa diante de Deus, haja vista o fato de que todos os dias o maná está à nossa disposição hoje. E muitos o têm ignorado, muitos o têm deixado de lado. Obrigado, querido. Mas para você, para mim, entendemos que Ele, Cristo Jesus, é o pão vivo que desceu dos céus,
é aquele que matou a nossa sede e que nos conduz a cada manhã, a cada dia, ao centro da vontade do Pai. Então diz assim, capítulo 6 e o versículo 35 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, o discípulo amado. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar e colocar diante do Senhor mais esse tempo. Senhor, nós te damos graça, Pai, pelo privilégio que temos de poder contar com a Tua presença neste lugar, com o Teu Espírito agindo, falando aos nossos corações. A Tua palavra diz que o Senhor passeia no meio da Tua igreja, e que nessa noite o Senhor, neste lugar, agindo neste lugar, falando aos nossos corações, possa nos fazer entender um pouco mais daquilo que é a Tua vontade, daquilo que é o Teu propósito. Faça-nos fazer entender, Senhor, aquilo que está no Teu coração, e para entendermos o sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário. E que nessa noite, Pai, ao participarmos do pão, ao participarmos do cálice, lembrando-nos da Tua morte, nós possamos ter a segurança e a certeza de que o Senhor é o Deus que nos provê a cada dia o alimento dos céus, para que o nosso coração esteja farto, esteja, Deus, alimentado e forte o suficiente para continuar vencendo, assim como o Senhor venceu e nos deu a capacidade de, através do Teu Espírito, sermos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Fala-nos, Senhor. Fala o nosso coração uma vez mais, pela Tua misericórdia e para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no domingo passado nós lemos lá o texto de Êxodo, capítulo 16, o versículo 4, onde Deus prometeu ao povo de Israel, dizendo que faria chover pão do céu, e que fazendo chover pão do céu, ou seja, disponibilizando alimento para aquele povo que estava no meio do deserto, para que eles pudessem se alimentar a sua família, sem precisar trabalhar. Deus diz que também aquilo os colocaria à prova. Deus diz: olha, nisso os porei à prova. E Deus diz por que aquilo seria uma prova, para saber se eles guardariam ou não as ordenanças, as palavras que Ele tinha colocado, que Ele tinha deixado para cada um daquele povo. A prova era a obediência, e não é diferente nos nossos dias. Quando nós olhamos aqui para o texto, esse texto, ele está imediatamente após ali Jesus ter multiplicado, feito a multiplicação dos pães, ter alimentado uma grande multidão. Se você pegar um pouco atrás ali os versículos ali, primeiro em diante do capítulo 6, Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, e Ele alimenta ali toda aquela multidão que estava caminhando com Ele. A multidão não entendeu qual era o propósito de Deus para aquilo tudo. É comum Deus fazer um milagre nas nossas vidas, Deus fazer um milagre na nossa família, Deus fazer um milagre em algumas circunstâncias que estamos vivendo, e nós não entendermos o propósito do milagre. Deus não faz nada por fazer, queridos. Quando nós olhamos para essa passagem, para podermos introduzir a próxima, dessa multiplicação dos pães, o povo não entendeu que o propósito de Jesus não era simplesmente matar a fome dele. Jesus não estava aqui agindo como um socialista, ou como alguém que estava
ali para distribuir aquilo que era de um para distribuir para todos. Não. Jesus usou a circunstância em que o povo estava com fome para manifestar o poder de Deus, para que o povo pudesse conhecer o Deus que estava ali no meio deles, representado por seu Filho, Jesus Cristo. Mas o povo não entendeu. O povo o procurava, o povo o seguia, simplesmente por causa que matava a sua fome. Lá no versículo 26, Jesus responde: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E Jesus então diz para eles: olha, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus disse para o povo: vocês não entenderam nada. A questão não é comida, a questão não é multiplicar comida, a questão não é vocês terem comida, a questão não é simplesmente repartir as coisas materiais, a questão é a oportunidade que Deus está dando para que vocês possam conhecê-lo. Lembram-se que nós falamos domingo passado que o propósito de Deus com tudo aquilo era que o povo o conhecesse. Jesus vem de igual forma para trazer uma nova dimensão de conhecimento de Deus, operando sinais, maravilhas, prodígios, portentos, fazendo com que o povo pudesse ter como nunca a manifestação dos céus na terra. Mas na verdade o que atraía a atenção do povo era exatamente as coisas materiais. O que atraía era a possibilidade de ter comida, era a possibilidade de ter um reino superior aos outros, era a possibilidade de ter as suas doenças curadas. Ele não veio simplesmente para isso. Ele curava para que as pessoas pudessem ver quem era aquele que estava no meio deles. Inclusive, uma das vezes ele diz isso, ele falou: olha, seus pecados são perdoados. E o povo ali, os fariseus, aqueles que eram religiosos, estavam lá remoendo em seus corações: quem é esse que pode perdoar pecados? Porque quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Ora, o que é que Jesus estava querendo mostrar para eles, queridos? Que era o próprio Deus que estava ali no meio deles. Mas eles simplesmente olhavam para as circunstâncias e não conseguiam entender o cunho espiritual. Então Jesus diz: olha, para que vocês saibam, olha só a finalidade do milagre, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: levante-se e ande. E ele levantou e andou. A questão era o paralítico, queridos. A questão era a doença. A questão eram os pães. Não. A questão era tornar Deus conhecido. A questão era tirar qualquer desculpa daquele povo, assim como nossa hoje, de que há um Deus que conhece os nossos caminhos. E quando nós não o conhecemos, nós começamos a pegar caminhos diferentes. E não foi diferente aqui. Jesus vem demonstrando, o povo diz, e logo em seguida o povo vem e diz: olha, mas qual que é o sinal que você vai fazer para que a gente possa acreditar em ti? Porque os nossos pais comeram do maná lá no deserto. E aí Jesus vem e diz: olha, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes deu o pão do céu. E aí é onde Jesus vem dizendo, aqui o versículo 32, declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu dos céus e dá vida ao mundo. O propósito era sempre o mesmo: fazer Deus conhecido e transformar a mentalidade do povo. Não é diferente. E Jesus vem trazendo exatamente esse mesmo contexto, aquilo, a mesma coisa que Deus fala lá quando ele dá a sombra, quando ele mostra através do maná. Jesus vem falando aqui agora e ele diz: aquele que vem a mim nunca terá fome, o versículo 35 que lemos, e aquele que crê em mim.
crer, meus amados, como eu já falei para vocês aqui em muitas outras circunstâncias, e Jesus vem vinculando toda essa manifestação e esse operar de Deus nas nossas vidas ao crer. Crer não é simplesmente acreditar, mas crer é dar crédito. Crer é entender que aquilo que ele estava falando era verdade, que ele era o Filho de Deus. Porque se você entende que ele era o Filho de Deus, Jesus disse: olha, aquele que me ama guardará a minha palavra. Se você pegar depois o texto de João 15, você vai ver o quanto Jesus vem manifestando ali que a realidade, o que precisava para aquele povo era exatamente que eles pudessem não apenas crer no sentido de acreditar, de simplesmente com a sua mente saber que Jesus era o Filho de Deus, porque isso até o próprio diabo sabe. Se crer no sentido de acreditar simplesmente fosse suficiente, Satanás seria transformado. Mas por que ele não é transformado mesmo crendo? Porque ele não obedece. O que faz a transformação é exatamente o obedecer. E aí Jesus vem e coloca para aquele povo a respeito disso. Ele diz: olha, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Versículo desse próprio capítulo 6, você pode olhar ali o versículo 57, a parte B. Jesus vem dizendo: aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Não é aquele que vem à igreja, não é aquele que ora muito, não é aquele que dizima, que oferta, não, é aquele que se alimenta dele. Ele é o alimento que dá vida. É se alimentar dele que vai fazer a diferença na sua vida e nas nossas vidas. Nós só podemos conhecer a Deus nos alimentando do pão vivo que desceu dos céus. E João mesmo é o próprio que explica isso, quando ele diz, lá no capítulo 1, no 1, e ele diz: olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está dizendo: no princípio era a palavra. Era a palavra, essa palavra tomou forma, essa palavra encarnou, e ele veio habitar entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É essa a manifestação que Deus traz de si próprio para que nós possamos conhecê-lo. E quando Jesus vem e coloca: eu sou o pão vivo que desceu dos céus, não é aquilo que os seus pais comeram no deserto, não. Ele estava dizendo: mas é aquilo que vocês podem se alimentar hoje. E ele diz: esse pão é a minha carne que eu estou dando por vocês. Nós precisamos entender, queridos, precisamos entender que para que nós possamos viver por uma causa, pela causa do Evangelho, que nós possamos viver pela causa de Cristo Jesus, que Ele seja a nossa causa de viver, nós precisamos nos alimentarmos dEle. Nós precisamos a cada dia nos alimentarmos dEle. Lembram-se que eu falei que a alimentação precisava ser diária, que eles precisavam colher todos os dias pela manhã do maná, do pão vivo que caía dos céus lá no deserto. Não é diferente nos nossos dias. Como é que anda a sua alimentação? Como é que anda? Como é que está a sua vida espiritual? Você tem realmente se alimentado dele? Eu disse a vocês no domingo passado que aquilo que a terra negava ao povo, o céu provia. Hoje não é diferente. Mas o alimento que o céu provê para você é para o dia. O alimento espiritual que vem para a sua vida a cada manhã, pelo seu alimentar dele, pelo seu alimentar da palavra dele, pelo seu meditar, pela sua busca, pela sua oração, não é para poder você armazenar e ficar vários dias sem precisar se alimentar novamente. Não. Foi esse o erro que cometeu os israelitas lá no deserto, no primeiro dia em que foi disponibilizado. E quando eles guardaram para o dia seguinte, lembram-se? A palavra diz que deu bicho, e aquele negócio fedia.
todas as vezes que você tenta armazenar esse alimento vivo, que deve ser diário para a sua vida, toda vez que você tenta armazenar para poder passar um tempo sem precisar alimentar-se de novo, para achar que você pode estar bem alimentado o suficiente para passar vários dias sem falar com Deus, sem buscar a presença dEle, sem se alimentar dEle, automaticamente você terá que lidar com a podridão da religiosidade, de achar que está bem, quando na verdade não está. O pão vivo que desceu dos céus, desceu para que nós tivéssemos vida e vida com abundância nele, mas para que nós pudéssemos nos alimentarmos dele a todo instante. Esta é a palavra que nos foi dada, que nos foi outorgada. Para quê? Para que nós possamos nos alimentarmos, queridos. É daqui que vem o nosso sustento, é daqui que vem o diferencial na hora que o inimigo nos tenta, na hora que o pecado nos envolve ou tenta de alguma forma se aproximar de nós, nos assedia. É da palavra que vem o sustento nosso do dia a dia. Assim como no deserto, o mundo não pode suprir a fome da sua alma. O mundo não pode suprir a sede do seu espírito. O mundo não pode transformar a vida de um pecador num filho de Deus. Por isso João, também no capítulo 1, no versículos 11 e 12, diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Filhos de Deus. Esse pão vivo que desceu dos céus e dá vida ao mundo. Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus. Versículo 58 diz: este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Não é este pão que vamos comer hoje na ceia, não, mas se alimenta do próprio Cristo, se alimenta daquele que veio enviado pelo Pai para matar a nossa fome e a nossa sede espiritual. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Feche os seus olhos. Como é que está a sua alimentação? Quanto você tem se alimentado dele? Muitas vezes, queridos, nós estamos buscando em oração a vitória. Nós estamos clamando a Deus, como já preguei outras vezes aqui, e falando que queremos nos vermos livres do pecado. Mas quando acaba a nossa oração, também o nosso entusiasmo acaba. Nós precisamos entender que é nos alimentando da palavra, que é nos alimentando dele, que é enchendo a nossa vida desse pão vivo que desceu dos céus, que nós seremos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Não é simplesmente cearmos aqui, isso aqui é um símbolo. Isso aqui é um símbolo de que nós estamos aqui com um propósito, de que nós vivemos com um propósito, de que nós temos uma causa. Ele disse: olha, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Nós vivemos por causa dele, nós vivemos pela causa dele. Mas não pode ser apenas aos domingos, não pode ser apenas de vez em quando. É preciso que o nosso coração tenha prazer em comer desse pão diariamente, em poder nos alimentarmos dele,
Como eu falei no domingo passado, o pão muitas vezes ele se adequava de acordo com o cansaço do povo, de acordo com o paladar do povo, conforme eles estavam precisando. Ora parecia bolo de mel, ora parecia pão amassado, bolo amassado com azeite de oliva. Fala para mim se não é assim que você percebe quando lê a Bíblia. Quando você se alimenta desse pão, que você lê o texto e aquilo mexe lá no íntimo do seu coração, e parece que você nunca viu aquilo na vida. E quando você se alimenta no outro dia pela manhã, você fala: Deus, isso aqui não estava aqui, eu já li isso aqui e nunca vi desse jeito. Por quê? Porque Deus está adequando o alimento vivo para o seu coração. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Porque abrindo mão disso é como você está fazendo o que os israelitas fizeram lá no deserto, dizendo: ah, esse pão miserável. Busque e você encontrará. Bata e a porta se abrirá. Porque aquele que busca encontra, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. Deus quer transformar, sim, queridos. Deus quer matar a nossa fome. Deus quer dessedentar a nossa sede, sim. Mas é através da palavra. Você pode ler outros livros? Pode. Mas o que vai fazer a diferença é a palavra. Como é que você vai saber se os outros livros são bons, se eles realmente são fidedignos, se você não conhecer a palavra? E é para isso que estamos aqui. Para mantermos o nosso coração na presença dEle e dizermos: Senhor, como eu amo a Tua palavra. Ah, se ela não fosse o meu deleite, há muito eu já teria sido consumido. Incentivo você nessa semana, mais uma vez, eu creio que você já leu. Era o meu terror quando eu era novo, o Salmo 119. E hoje, como eu o amo. Vou citar algumas coisas dessa palavra para animá-lo, para animar cada um de vocês, animá-los a buscar e a ler esse salmo durante essa semana, algumas vezes pelo menos. O versículo 9 diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. O versículo 11: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O versículo 83 diz: embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos. O 92 diz: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. O 93 diz: jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. O 97 diz: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. O versículo 105 é o mais conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O 133 diz: dirige os meus passos conforme a tua palavra, não permitas que nenhum pecado me domine. Ame essa palavra, busque-a como quem busca um tesouro. Alimente-se dela, pois ela vai fortalecê-lo. Ela vai fortalecê-los nos momentos de dificuldade. Ela vai fortalecê-los nos momentos de dor. Ela vai protegê-los no momento de felicidade. Ela vai protegê-los no momento de bonança. Ame essa palavra. Alimente-se do pão vivo que desceu dos céus e tenha a sua vida totalmente transformada.